Então, vou falar um pouco com os senhores. O tema de hoje é o porte de arma e a resolução do CNJ a respeito dos fóruns. Obviamente que a gente vai abordar de maneira genérica, sempre tentando aí fomentar a reflexão e, de alguma maneira, colaborar com os senhores. Essas mudanças legislativas, né, e sociais relativas ao porte de arma, que vem acontecendo já há algum tempo, desagradam né, e agradam a outros, principalmente porque fica aquela discussão, até que ponto o cidadão tem que ter o direito de se defender, o direito de portar uma arma de fogo, ou até que ponto a arma de fogo deve ser usada exclusivamente por policiais, né, e não por civis. Para fazer um breve histórico aí sobre o tema, eu vou me remontar lá atrás, né, no final, ou melhor, no início, né, em 1603, quando ainda as ordenações filipinas, que eram o Código das Leis Portuguesas, que eram aplicados no Brasil, nós éramos colonizados, consequentemente não tínhamos ainda os diplomas legais nossos, então era aplicado ainda a legislação portuguesa. Nessa época era permitido o uso de punhais, de espadas, somente pelo período noturno. Ou melhor, desculpe, somente pelo período diurno. À noite não era permitido que se andasse armado. Verifica-se claramente nessa legislação que a lei era extremamente elitista. Os nobres podiam portar armas, ou mesmo autorizar os escravos a portarem armas, enquanto os ciganos e os criados eram proibidos. Então você percebe que o porte era ligado extremamente à classe social e que não havia uma igualdade, né, como existe hoje, como deveria ser. Aqueles que cometessem crime com espingarda, por exemplo, tinham como pena a pena de morte. Tinha os dedos decepados à vista de todos, até para servir como exemplo. Então, era assim que funcionava no passado. A Lei de Contravenções Penais é de 1941, mesmo período do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. De 1941 até 1997, o porte de arma era considerado uma contravenção penal. Então, a realidade que a gente teve, eu sei que a memória, às vezes, os acontecimentos vão acontecendo numa velocidade estratosférica, a informação hoje é muito rápida, então, às vezes, a gente esquece como tudo aconteceu. Então, de 1941 até 1997, portar arma de fogo sequer era considerado como um crime. Então, vocês imaginam aí quantas pessoas andavam armadas, como era comum o uso de arma de fogo, até porque a pena era uma pena, comparado com hoje, uma pena quase que irrisória. Então, na Lei de Contravenções Penais, tinha os artigos 18 e 19 que disciplinavam a questão do porte ilegal de armas, repito mais uma vez, que ficou aí vigindo até 1997. Então, dizia o artigo 18, qual era a leitura do artigo: fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão da autoridade arma ou munição. A pena era 3 meses a 1 ano ou multa de 5 contos de réis. Esse era o artigo 18, que ficou vigindo até 97. O artigo 19, trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Era uma pena de 15 dias a 6 meses. Então, essa era a penalidade. E já adiantando que o artigo 19, até hoje ainda é o artigo aplicado para no caso de porte de arma branca. E porte de arma branca é uma discussão muito grande, que, em tese, a arma branca pode ser cortante ou não, pode ser uma faca, por exemplo, pode ser um punhal, pode ser um estilete ou pode ser um porrete. Então, o porte de arma branca não é pacífico, é discutido muito até hoje, mas o enquadramento legal que se dá para isso é o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, ainda hoje. Tem gente que diz, tem alguns julgados, não é pacífico, que diz que não caracteriza crime, tem alguns julgados que sim, mas
até hoje ainda a polícia, nos ambientes aí de delegacia, ainda existem aí os termos circunstanciados para verificar aí a questão do porte de arma branca. Para dar um exemplo mais próximo, um amigo meu aí semana passada foi pescar, um pescador profissional, e teve a faca, teve uma abordagem de rotina e a faca foi apreendida justamente com essa alegação. Não foi formalizado, mas ainda há essa cultura de que o porte de arma branca é considerado uma contravenção penal. Então, de 41 a 97, só para encerrar essa questão da contravenção, portar arma de fogo, se for fazer uma analogia com a legislação de hoje, era considerado como um crime de menor potencial ofensivo. Em 97, até para diante do número de mortes, a quantidade de vítimas fatais em decorrência de disparo de arma de fogo, principalmente com relação à briga de trânsito, eram até que corriqueiras. Então a situação começou a ficar insustentável. Então, em 97, o porte de arma de fogo passou a ser considerado crime. Nessa lei, que é a Lei 9.437 de 97, foi criado o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, através dessa lei. Então, foi para tentar regulamentar e dar uma agilidade maior, foi criado o SINARME. E tem várias atribuições o SINARME, como, por exemplo, identificar todas as características das armas, até para que as armas não sejam modificadas. Existem armas de uso restrito e de uso proibido, né? Essas armas que são legais, vamos dizer assim, elas podem ser modificadas e automaticamente passarem a ser de uso restrito. Então é importante que o SINARME faça esse tipo de trabalho para identificar as características, né, e propriedades da arma de fogo mediante um cadastro que é feito de todas as armas. Então já veio, quando foi instituído o SINARME, já ficou escrito que teria que ser cadastradas todas as armas, as transferências que forem feitas, eventualmente se alguém vendesse essa arma, em caso de extravio, em caso de furto, e também no sentido de integrar o acervo de todas das polícias, as armas que são das polícias também serem cadastradas, até para você ter um controle maior sobre as armas que circulam no nosso país. Então, também cadastrar as apreensões de armas de fogo e também as vinculadas a procedimentos policiais ou judiciais. Interessante que quando essa arma entrou quando essa lei entrou em vigor, como era até que comum o uso de arma de fogo, tanto pela questão da legislação, tanto por uma até cultural, vamos dizer assim, o que ficou escrito na própria lei? Quem tinha uma arma, obviamente uma arma documentada e que não tivesse o registro, teve um prazo de 6 meses para registrar a arma sem ter a necessidade de comprovar a origem. Então, para ter esse controle maior, e aí presumia-se a boa-fé de quem tinha arma. Então o camarada tinha arma em casa, não tinha o registro, ele teve essa possibilidade, quando a lei entrou em vigor, em 97, de levar a arma para ela ser registrada, e automaticamente o poder público também, nessa mesma linha, de ter um controle sobre as armas que circulam no nosso país. Quando essa lei entrou em vigor, a Polícia Federal passou a ter incumbência sobre o porte de arma de fogo. Então, hoje, essa questão é regulamentada pela Polícia Federal. A Polícia Federal tem um departamento exclusivo só para verificar isso. Anteriormente, as polícias civis, que tinham os departamentos que eram encarregados aí de expedir os portes de arma, os registros, enfim. Com essa nova legislação, passou-se a exigir, por exemplo, que já é comum em todo o mundo, até por uma questão lógica, né, pelo perigo que é você ter uma arma de fogo, passou a exigir um exame de capacidade técnica e passou-se a exigir também um exame de aptidão psicológica. Então, você vai comprar uma arma, você vai ter que fazer um exame de capacidade técnica para ver se você tem condição de manuseio, se você tem conhecimento, enfim, que você seja
dito que você tem possibilidade de portar uma arma de fogo, da mesma forma que a aptidão psicológica, e psicologicamente você está preparado. E o interessante é que, para até evitar uma nova indústria, entre aspas, a própria lei já regulamentava também, como hoje, os limites dos custos desses exames, até para que não virasse aí pedindo preços altos. Então, houve uma regulamentação, inclusive, dos preços. Para se ter uma ideia, para dar um exemplo prático, hoje, a partir de 97, passou a exigir esses exames, e até não. Eu lembro que em 93, eu fui até a Baiar do Shopping Morumbi. Quando você tinha 21 anos, você já podia comprar uma arma de fogo. Entrando na Baiar do Shopping Morumbi, você tem um andar térreo, para quem conhece. No segundo andar, vende as questões de pesca, de caça, enfim. E tinha vendia-se a arma livremente, sem problema nenhum. E eu comprei a arma justamente apresentando o quê? RG, CPF, comprovante de residência. A facilidade que tinha para a compra de arma de fogo era muito grande, não havia a necessidade desses exames, e a facilidade é muito grande. Eu não sei se alguém dos senhores aqui viu um documentário que chama Tiros em Columbine, do Michael Moore. Sei lá, já viu. Começa o filme, para você ter uma ideia como é a cultura americana em determinados estados. O camarada ele vai abrir uma conta, o Michael Moore, que é o diretor e também é ator do documentário, ele vai até um banco, não me recordo qual estado, acho que no Texas, e abre uma conta corrente no banco e ganha uma espingarda. Só por abrir a conta corrente naquele banco, ele ganhou uma espingarda. Então você vê como é cultural e, enfim, como as coisas funcionavam. Então, ainda na 9.437, no artigo 7º, estabelece a questão da penalização, da penalidade, que seria para o porte ilegal. Então, lá, a pena para o porte na 9.437 ficou de 1 a 2 anos de detenção e multa. Na lei de contravenções penais, você poderia até substituir aquela pena que era pequena pela multa. Aqui, na realidade, já é junto, é a pena mais a multa. Então, aumentou-se aí para 1 a 2 anos de detenção. Mesma penalidade para quem utilizasse o simulacro, que é a arma de brinquedo. Se for para participar de um roubo, se usasse a arma de brinquedo, também seria penalizado dentro desse artigo 7º, com a pena de 1 a 2 anos. No caso de numeração raspada, se a arma não tivesse a identificação, aí a pena já era aumentada de 2 a 4, e na lei tratava os crimes de porte de arma como inafiançáveis. Naquele período, como não havia possibilidade de fiança, não cabia outra alternativa ao advogado, quando o cliente era preso, de tentar a liberdade provisória dele junto ao DIPO, né, no caso aqui da capital. A maioria dos despachos, né, que negaram no início da lei que a liberdade provisória era negada, dizia muito da relação do porte de arma com outros crimes, como a receptação, no caso da arma raspada, ou do próprio roubo. Daí a necessidade. Então, quem foi preso durante essa época respondeu ao processo, na maioria das vezes, em preso, pelo menos até a audiência. Embora depois da audiência, o que era um verdadeiro contrassenso, ainda que condenado, a pena não era privativa de liberdade. No corpo da própria sentença, o juiz aplicava a pena privativa de liberdade, mas aplicava também o artigo 44 do Código Penal, convertendo aí essa pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Hoje, graças a Deus, isso aí foi sanado, principalmente aí com o advento da Lei 2.403, que alterou completamente a questão da prisão, das medidas, criou-se as medidas cautelares que não existiam, e também da liberdade provisória. Pois bem, então aí, em dezembro de 2003, foi publicada a lei que criou o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor logo no dia da sua publicação. Então, o Estatuto do Desarmamento também dispõe sobre o registro, posse, comercialização de armas de fogo e munição. O porte de arma de fogo está previsto no artigo 10º dessa lei, da 10.826 de 2003, e o porte sempre será temporário. Então, não é que não existe mais o porte de arma de fogo
no Brasil. Existe a possibilidade de porte? Existe, mas ela está regulamentada. O porte ele não é definitivo, o porte é temporário. Também era assim no passado, mas a diferença é que você não tem mais essa facilidade, que eu dei até o meu exemplo prático, para comprar uma arma de fogo. Hoje em dia você tem, por exemplo, no site da Polícia Federal, está descrito lá quando que você pode, em que circunstâncias é possível pleitear o porte de arma de fogo. Isso em cima dessa própria lei, obviamente. E para conseguir esse porte temporário, é necessário duas questões são imprescindíveis, pelo menos uma das duas, que é o quê? Demonstrar a necessidade diante da atividade profissional que você exerce ou diante do risco, do profissional de risco. Por exemplo, segurança privada. Aquele que trabalha com valores, trabalha com carro forte, ou também faz segurança de autoridades, ou enfim. Então, existe a necessidade que essa pessoa tenha, que exerça o porte de arma, que possa ter o porte de arma. Ou, no caso de ameaça, a integridade física. Então, você tem que demonstrar, para pedir o porte de arma hoje em dia, necessário que tenha, ou você exerça essa atividade profissional de risco, ou que você esteja sendo ameaçado, tenha uma ameaça à sua integridade física. Então, esses são os dois requisitos que são imprescindíveis para quem quer portar arma de fogo hoje em dia no Brasil. Importante dizer o seguinte, ainda que você consiga o porte de arma, na própria lei diz que, embora a arma esteja documentada, registrada e tenha o porte, o portador perde a eficácia, perde o direito de portar, se ele for abordado ou detido sob o efeito de embriaguez ou uso de entorpecente. Então, tem o porte de arma, foi abordado, foi detido sobre o uso de substância entorpecente ou de droga, automaticamente você perde essa possibilidade de portar arma de fogo. Nesse Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, então você tem depois o capítulo, tem, da mesma forma, está descrito todas as atividades que o Sinarme desenvolve. Na lei de 97 já havia essa descrição também, mas na nova lei houve aí um acréscimo das atividades que o Sinarme desenvolve, até para aumentar essa fiscalização e esse controle. Então, houve aí um avanço. Você vê a necessidade de, mesmo depois de ter a legislação, depois de um período até que curto, de 97 para 2003, fazer uma legislação mais pesada e entrar com o Estatuto do Desarmamento, pedindo, principalmente, para ter uma campanha para desarmar todo o país. Nessa lei tem um capítulo com relação aos crimes, que são os crimes que estão em vigor hoje. Então, tudo que se trata de porte ou posse de arma de fogo ou de munição está regulamentado, que está em vigor essa Lei 10.823 de 2003. Então, do artigo 12 até o artigo 18, vocês têm lá todos os crimes referentes a essa lei. Então, o artigo 12... tipifica o quê? A posse irregular de arma de fogo. A posse irregular de arma de fogo. O que é a posse irregular de arma de fogo? É você ter na sua residência, você tem a posse de uma arma dentro de casa, por exemplo, ou dentro de um sítio. A posse irregular da arma de fogo tem uma pena hoje prevista de 1 a 3 anos e multa. Então, acontece, eventualmente, da polícia ser chamada para acompanhar... ou tem briga de marido e mulher, ou tem algum problema, se ela adentra a residência e verifica que tem uma arma, e essa arma não é registrada, automaticamente ele vai ser detido por essa posse irregular de arma de fogo. Embora tenha tido esse período aí anterior à lei para regularizar a questão da arma. O artigo 13... ele tipifica a omissão na cautela para impedir que o menor se apodere de arma de fogo. Então, é característico também em determinados casos o menor de idade ter acesso à arma do pai ou de algum parente e até mesmo fazer mau uso dela. Então, a lei prevê aqui, para aqueles que de uma maneira ou de outra foram omissos na guarda da arma, é passível aí dessa penalidade, que dentre os crimes é o crime mais leve, tem uma pena de 1 a 2 anos e multa.
O artigo 14 é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, você tem uma arma de uso permitido, só que você não tem o porte, você não tem autorização para portar. Portar é você sair com a arma de fogo na rua. É elementar, mas tem gente que ainda faz uma certa confusão. A posse é você deter em casa. O porte é você poder sair com ela na rua. Então, às vezes, você pode ter a possibilidade de você pode até ter se a arma é registrada, você pode ter a posse, mas você não pode portar. Então, o porte de arma de fogo de uso permitido tem uma pena de 2 a 4 anos e multa e está previsto no artigo 14 da Lei do Estatuto do Desarmamento. O disparo de arma de fogo, que também já tinha previsão, disparar arma de fogo, 2 a 4 anos. É a mesma pena para a multa, 2 a 4 anos, e está previsto aí no artigo 15. As penas maiores são as penas do artigo 16, do 17 e do 18. O 16 é a posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, é aquela arma que não é pelo calibre, não é permitido que se tenha o porte dela. Então, ele é uso restrito. Daí, se você for pego com uma arma dessa, a pena que você está sujeito é muito maior, é uma pena de 3 a 6 anos e multa. O artigo 17 versa sobre o comércio ilegal de arma de fogo e tem como pena de 4 a 8 anos e multa. Já é uma pena muito elevada, da mesma forma que tem a mesma penalidade o artigo 18, que é o tráfico internacional de arma de fogo, né, com pena de 4 a 8 anos e multa. O importante mencionar com relação a isso, até o exemplo que eu dei, de que no caso de porte de arma de fogo, era difícil até você ter a concessão da liberdade provisória, com o advento aí da 12.403, alterando a questão das prisões, é importante mencionar que qualquer crime que a pena máxima não ultrapasse os 4 anos, ela é passível de fiança. Então, embora a lei tenha dito que era afiançável, hoje em dia, com a alteração da regra processual, com as reformas processuais penais relativas ao tema, qualquer crime que a pena máxima não ultrapasse 4 anos, o delegado é obrigado a arbitrar fiança. Talvez o problema que se tem aí hoje em dia é que o valor a ser fixado é um valor de 1 a 100 salários mínimos ao bel prazer do delegado. Embora tenha que se levar em consideração, né, a condição econômica, né, financeira do detido, por vezes a gente percebe que, com o tempo, eu acredito que isso vá melhorando, mas ainda há casos em que, justamente para manter preso, o delegado acaba arbitrando uma fiança muito alta, justamente para que o indiciado não tenha possibilidade de pagar. Mas, de qualquer forma, qualquer crime que a pena não ultrapasse os 4 anos, qualquer crime, não é mais o caso de prisão preventiva. Então, automaticamente, tem que ser arbitrada a fiança. Nos casos aqui do artigo 16, 17 e 18, que as penas máximas ultrapassam os 4 anos, aí não há possibilidade de fiança, vai ficar preso. E a própria lei também diz, a 12.403, que é possível que os advogados, posteriormente à prisão, peçam para que seja arbitrada a fiança judicialmente. Então, até 4 anos, na própria delegacia, o delegado é obrigado a arbitrar a fiança, paga a fiança na própria delegacia e vai responder o processo em liberdade. No caso de uma pena superior a 4 anos, não há mais a possibilidade do delegado arbitrar, e aí sim, para pedir eventualmente a fiança ou alguma das 11 medidas cautelares que podem substituir isso, né, para fazer aí uma ressalva. Às vezes a gente critica os juízes de direito, mas até 2011, com essa alteração, não se tinha muita opção. Ou você prendia ou você soltava, com uma pressão muito grande da sociedade para determinados crimes, e essa incompreensão que vários dos senhores já devem ter ouvido: pô, mas como que está solto? Como que comete um crime desse e está solto? Enfim. Então, existia uma pressão muito grande. A partir dessa lei, criou-se o quê? As medidas cautelares, que ela não deixa de ser uma solução intermediária.
Então, o juiz não tem mais aquela questão, ou eu prendo ou eu solto. Eu tenho a possibilidade de soltar, fiscalizando o réu, né, diante dessas 11 medidas cautelares, por exemplo, comparecimento periódico ao fórum. Tudo bem, o senhor vai responder o processo em liberdade, mas uma vez por mês o senhor vai ter que se dirigir até o fórum, vai ter que justificar suas atividades, enfim, e não vai poder cometer outro crime. Então, é uma maneira de se fiscalizar. Nesse Estatuto do Desarmamento, mais especificamente no artigo 35, quando entrou em vigor em 2003, o artigo 35 dizia o quê? Que é proibido o comércio de arma de fogo e munição no Brasil. Então, isso diz o artigo 35, e na própria lei dizia que esse artigo, para entrar em vigor, ele teria que ser alvo de um referendo, né? De um plebiscito, desculpa. Ia ter que ser alvo no plebiscito, porque o povo ia decidir, através do voto, se ia ser permitido ou não o comércio de arma de fogo. Então, foi feito o plebiscito, a lei entrou em vigor em 2003, tem todo um tempo que você prepara para poder ser realizado o plebiscito. O plebiscito foi realizado em 2005. A intenção era que para que fosse proibido por completo a venda de arma e de munição. Mas a população, uns dizem que houve uma certa manipulação, né, principalmente das grandes indústrias de arma, da Ross, da Taurus. E, enfim, 64% da população entendeu que não tem que ser proibido a venda e o comércio no Brasil. Então, embora a lei seja muito dura, já restringe o porte, como eu disse, para determinadas situações, especificamente com relação a essa questão, o povo decidiu que não. Em vários países já não é permitido o porte de arma de fogo. Por exemplo, no Japão, na Austrália e no Reino Unido. Não se permite o porte de arma de fogo. E você percebe que no Japão, por exemplo, que é uma legislação desde 1971, que não é permitido o porte de arma de fogo no Japão. E para quem já foi para o Japão, eu não tive a possibilidade de ir, mas como corintiano, teve vários amigos meus que foram no passado, na final do Mundial. O que todo mundo que vai fica absolutamente perplexo com a organização, com a disciplina, como se respeita a fila, né? Quanto que o povo é admirável. E mesmo com toda essa característica japonesa, e desde 71, com essa restrição, são apreendidas cerca de 1.000 armas por ano no Japão, né? Mesmo essa legislação antiga. E desde 1558, só os samurais poderiam usar espada no Japão. Então, essa é a particularidade. Bom, com relação ao porte de arma, a evolução, como eu disse para os senhores rapidamente, aí, para não ficar tomando muito tempo dos senhores para fazer informações mais rápidas, são pílulas aí para causar reflexão. A questão do porte de arma, a evolução é essa, da Lei de Contravenção Penal, a Lei de 97, posteriormente o Estatuto do Desarmamento. E aí entra o outro tema da palestra, que é relacionado ao porte de arma, que é uma resolução do CNJ, mais especificamente a resolução 134, que é uma resolução de 2011, né? E considerando que compete ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle de atuação administrativa e financeira dos tribunais, a atribuição de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário. Então, é uma função, né, do CNJ, esse controle administrativo e esse controle financeiro. Em 2011, quando essa resolução foi baixada, existia um grande número de armas em depósitos judiciais. E foi entendido que manter essas armas nesses depósitos judiciais era um risco à segurança, né, dos prédios públicos utilizados pelo Poder Judiciário. Então, era muito importante também, fora essa questão da segurança dos prédios públicos e dessa competência do CNJ, era muito importante que o Poder Judiciário participasse ativamente também da campanha do desarmamento. Esse era um motivo, e nesse sentido foi baixada
essa resolução. Ademais, o próprio artigo 25 do Estatuto do Desarmamento estabelece que, após a perícia ser realizada e juntada nos autos, então, quando há um crime, uma arma é apreendida, né, dentro de um auto de prisão em flagrante, por exemplo, essa arma automaticamente, quando é apreendida, se os senhores olharem o boletim de ocorrência, ao final do boletim de ocorrência, que a letra é pequena, tem lá as providências que vão ser tomadas. Então, tem lá, mandar pro IC a arma para ela ser periciada. Então, toda arma de fogo que ela é apreendida, ela é periciada. Então, razão pela qual o artigo 25 da lei, já em 2003, dizia o quê? Teve um crime, a arma foi apreendida, após a perícia ser realizada, e efetivamente o IC, quando realizar a perícia, mandar essa perícia ser juntada aos autos, automaticamente, com a juntada da perícia no processo, desde que não tenha mais interesse a persecução penal, será enviado pelo juiz de direito responsável por aquele processo, o juiz de direito competente tem que encaminhar essa arma para o comando do Exército. Então, diante disso, o CNJ resolveu baixar essa resolução 134, e, nesse sentido, também para forçar que o Estatuto do Desarmamento fosse cumprido efetivamente. Então, é importante dizer o seguinte, tem que ser uma análise, obviamente, caso a caso, o exemplo claro é esse, a arma é apreendida, às vezes a perícia demora para ser realizada, o inquérito é encerrado, o inquérito é remetido para o Ministério Público, é o oferecimento da denúncia, o processo começa, a perícia é juntada. Quando a perícia é juntada, o juiz vai ter que, diante dos fatos apurados, ele vai ter que, mediante uma decisão fundamentada, determinar a guarda daquela arma de fogo ou aquela munição apreendida. Tem que fundamentar, para ele não mandar essa arma ou essa perícia para o comando do Exército, como estabelece a lei, ele tem que fundamentar e dizer o porquê que isso não vai acontecer. Da mesma forma que os advogados, tanto a acusação quanto a defesa, têm também essa prerrogativa. Se a arma pertencer às polícias ou às forças armadas, ela vai ser restituída à corporação. Então, foi feita a perícia, a arma é de algum policial, a arma é do Exército, automaticamente, depois de ser elaborado o respectivo laudo, e a própria resolução e a lei também diz, intimando as partes. Tem respeito ao princípio do contraditório. Fazer só um adendo aqui, que na realidade, só para fechar o raciocínio com relação ao porte, essa evolução da lei, diante de nós não aguentarmos mais essa questão da violência, né, de quantas pessoas foram vitimadas por isso, eu acho que é mais ou menos está acontecendo isso com relação ao trânsito hoje. A capa de alguma revista semanal, se não me engano, a Veja, foi a de semana passada, dizendo que hoje o trânsito está matando mais que a arma de fogo. Então, quer dizer, a mudança de lei, dentro do meu silogismo, a mudança de lei propiciou esse avanço com relação à arma, e agora a questão de trânsito, a bola da vez, vamos dizer assim, não que seja a única, mas é complicado. Então, quando essa resolução foi baixada, foi determinado para os tribunais que eles deveriam adotar medidas administrativas que o quê? Que impedissem o arquivamento e a baixa definitiva dos autos, em que ainda constasse algum tipo de uma arma ou munição apreendido sem o destinatário final. Então, cada tribunal, a seu modo, vai ter que fazer de alguma forma para regulamentar, para ajudar que essa arma seja devolvida antes do arquivamento, antes da baixa definitiva. Hoje em dia é vedado por completo, né? Durante o IP ou processo, qualquer tipo de carga ou depósito das armas de fogo e munição. Então, você não pode, em aspecto nenhuma das partes, fazer carga ou pedir o depósito de armas ou de munições. E o Poder Judiciário, por sua vez, não poderá receber qualquer arma de fogo ou munição que não tiver vinculada a um boletim de ocorrência, ao inquérito policial ou a um processo criminal.
O que vai dizer se pode ser ou não apreendida é justamente isso. Se não tiver nenhum vínculo com o boletim de ocorrência, com o inquérito ou com o processo, não poderá aí ter nenhuma apreensão de arma. As armas que já estavam depositadas em juízo, né, quer seja por inquérito, por um processo de execução, a própria resolução diz o seguinte, que estipulou um prazo de 180 dias para que essas armas que já estavam lá fossem encaminhadas para o comando do Exército, salvo, né, se houvesse a necessidade, sempre com despacho fundamentado. Então o juiz ia ter que dizer por que não fez aí essa remessa diante do processo. E aí até para entrar nessa, que a gente fala de caso a caso, às vezes, por exemplo, num processo, é importante que a gente tenha a arma em audiência, ou para mostrar para testemunha, ou enfim, ou analisando sempre o caso a caso. As armas cujo depósito não tiver a devida justificação serão encaminhadas à destruição ou doação, bem como aquelas desvinculadas dos processos judiciais. Então, aí, uma vez encaminhado para o comando do Exército, lá vai ter que ver o que é melhor ser feito, tem que ser dada a destinação ou para a própria polícia, ou para o próprio Exército, ou até mesmo, dependendo do estado da arma, que ela seja aí destruída. A resolução também facultou aí aos tribunais realizar uma espécie de mutirão, né, quando entrou em vigor, justamente para agilizar a remessa dessas armas de fogo envolvidas, nessas armas apreendidas, para o comando do Exército. E deixou explícito também que essa remessa deveria ocorrer, no mínimo, aí, 2 vezes por ano. Então, a cada 2 vezes por ano, os tribunais têm que se organizar para que essas armas, por questão de segurança, né, não fiquem apreendidas e que elas sejam remetidas para o comando. O importante para nós, enquanto operadores de direito ou advogado, é quando tem um processo desse, para quem já trabalhou com processo de porte de arma, já deve ser se deparado com essa situação. Então, voltando naquela linha, quando a arma é apreendida, é feita a perícia, automaticamente, quando a perícia é juntada, sai a intimação para as partes para dizer se a parte tem algum empecilho, se a arma pode ser remetida para o Exército. Então, é nesse momento, e aquele ditado que é muito usual, meu pai que é advogado sempre falava para mim, o direito não socorre os que dormem. E aí vai naquela máxima, de repente uma testemunha diz que o cabo da arma é marrom, a outra diz que não era, que era preto, enfim, às vezes é necessário, é importante para a tese da defesa que a arma ou a munição esteja presente no dia da audiência para fazer alguma interpelação. A partir do momento que o advogado não se manifestar, a arma vai ser destruída, vai ser encaminhada para o Exército. Pois não. Não, na fase inquisitória não sai intimação, isso aí é na fase judicial. Quando o juiz recebe o laudo, ele, via de regra, né, ele já manda a intimação para as partes, dizendo se tem algum obstáculo em remeter a arma para o comando do Exército, como diz a lei e o próprio estatuto. Não, nesse meio tempo não. E aí, se ocorrer, você pode até alegar, diante da sua necessidade, o cerceamento de defesa, ou que isso, de uma maneira ou de outra, tenha atrapalhado a defesa do réu. Com relação ao porte de arma, gente, é importante também, já encerrando, dizer que o que a gente percebe hoje em dia é que não há nada muito pacífico, né? Então, trouxe 2 exemplos aqui, por exemplo, com relação a arma de fogo. Uma arma, por exemplo, que não funciona. Como é interpretado? Você tem decisão, não estou nem falando de Tribunal de Justiça, estou falando já de Tribunal Superior, especificamente do STJ. O que diz o STJ, por exemplo, com relação a isso? Potencialidade da arma, que ela não é lesiva, ela é inoperante. O que diz o STJ em uma decisão, que é fato atípico. A partir do momento que a arma não funciona, a partir do momento que ela não é lesiva, o fato é atípico, consequentemente, podemos estar diante aí de um crime impossível, né? A arma não é lesiva, a arma não tem uma potencialidade, consequentemente, é um crime impossível. Então, aí, a rigor, é o caso de absolvição.
Já dentro do próprio STJ, tem outro julgado que diz o seguinte, que a partir do momento que com a arma de fogo, ainda que inoperante, você conseguiu exercer a grave ameaça, você conseguiu atingir o seu objetivo, não é o caso de ser considerado um crime impossível, fato atípico. Então é caso de punição, dentro da própria Câmara. E com relação à arma desmuniciada, dizem o seguinte, tem uma decisão do STJ também, dizendo que é irrelevante, porque o simples porte é o suficiente. Ou seja, você está portando a arma, se ela está desmuniciada ou não, não interessa, vai ser punido da mesma forma. De outro julgado, diz que não caracteriza, porque há necessidade de ser eficaz. Não comete crime aquele que traz consigo arma sem munição. Então, como tudo, né, nossa ciência não é uma ciência exata, né? O direito tem isso. Isso, às vezes, até nos ajuda, né, em vários aspectos, para tentar, dentro da nossa tese, tentar buscar o melhor. E eram essas aí as minhas considerações. Espero, de alguma forma, ter causado a reflexão que era o meu intuito inicial. Fico à disposição dos senhores eventual pergunta, eventual esclarecimento. E, como sempre, já que a gente está na casa dos advogados, eu sempre gosto de deixar bem claro para todos nós, que é muito importante, né, que o advogado criminalista ele não defende nem o crime nem o criminoso. Nós defendemos a lei. Muito obrigado, gente.